Pronto. Então, boa noite todas e todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro. Eu vou tecer aqui algumas palavras iniciais sobre esse momento, né, para que a gente possa compreender a razão, né, dessa iniciativa da ACM, da Coordenação Municipal do CITEFPB em Princesa Isabel. Eu sou Maria, para quem não me conhece, sou professora lá de Princesa Isabel e integrante da Coordenação Municipal de Princesa Isabel, junto com Hélio, com Erickson, Kiara, Leonardo e Flávio. Nós somos a equipe de lá. E hoje nós estamos realizando essa ação que vem de uma proposta que nós da CM estamos, né, formando, né, em processo de construção, que é promover formação política e sindical aos servidores, mais especificamente do campus Princesa Isabel, mas aberto a todos que assim desejarem participar, né. E aí, então, quando nós vimos a publicação do livro de Clarissa, nós ficamos muito felizes, né, pela publicação e por essa conquista dela, e pensamos em trazê-la para cá, né, porque o tema da publicação dela, ele é, né, extremamente atuante e necessário, atual, aliás, e necessário, e pensamos em unir o útil ao agradável, né, trazendo aqui uma formação no sentido dos direitos humanos, uma formação política também, né, e também colaborar com a nossa amiga nesse, né, promovendo para ela um lançamento do livro, festejar, na realidade, com ela, né, esse lançamento desse livro que tenho certeza, né, que foi fruto de um árduo trabalho, de anos de dedicação, e veio, né, em tempos também muito difíceis, que é esse tempo que a gente está passando agora, né. E o título de sua obra é O Trabalho Reprodutivo sob o Capital, Mulheres, Classe e Raça no Trabalho Doméstico e no Cuidado. Ele já do título, né, já é bastante atual, chamativo, e, enfim, estamos aqui, né, para realizar esse novo momento da CM, que é promover essas formações. E Clarissa, né, ela é doutora em Direito, professora do IFPB e amiga nossa. E nós conhecemos Clarissa no campus Princesa Isabel, né? Ela foi professora lá do campus Princesa Isabel, foi lá que nós a conhecemos, uma parte, né, dos componentes da ACM de Princesa, e desde lá nós a admirávamos bastante já, né, víamos nela uma pessoa de referência, éramos muito felizes por estar no campus com alguém que era da área dos direitos humanos, né, isso, assim, a gente sempre falava empolgada, né, não é sempre que chega alguém, né, de direito, da área de direito, que trata as questões de direitos humanos. E como a gente sempre teve uma vertente bem voltada para as questões de direitos humanos nos projetos, em eventos da escola, então a gente, assim, se sentia muito feliz por tê-la lá conosco, e lembro que quando ela foi removida, assim, a gente ficou feliz por ela, mais triste por ela, né, estar nos deixando naquele momento. Enfim, ela vai se apresentar um pouquinho mais adiante, né? Isso é só um pouco do que ela é, né? Ela é muito mais do que isso. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Vou falar rapidinho um pouquinho sobre a obra, né? E depois vou passar a palavra para a nossa autora. A obra de Clarissa, né? Esse livro, ele vem refletir sobre o trabalho reprodutivo que é exercido pelas mulheres no nosso sistema, né? Além do trabalho produtivo, né, que as mulheres exercem, elas também exercem o trabalho reprodutivo, né? E aí ela vem refletir quem são as mulheres mais atingidas por esse, né, trabalho, pelas desigualdades inerentes à invisibilidade do trabalho reprodutivo, né? E o trabalho reprodutivo, ele refere-se à reprodução biológica, à reprodução social, à reprodução ideológica da força de trabalho, né?
e vem a ser o trabalho, né? Tudo isso que envolve a questão da reprodução da mulher, né? A mulher como aquela que gera, né? Aquela que exerce o trabalho doméstico, exerce o emprego doméstico. Então, é sobre isso que ela vem tratar e sobre as desigualdades existentes nesses, né, por meio, né, dessas questões. Então, seja muito bem-vinda, Clarissa, ao nosso encontro, a esse lançamento desse livro. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, muito feliz de tê-la conhecido, e hoje eu tenho uma amiga, né, assim, escritora famosa, que está aí publicando um livro, publicando, assim, então, assim, é com muita alegria que eu estou aqui nesse momento com você. Confesso que um pouco nervosa, assim, eu li, não consegui terminar de ler seu livro, né, eu peguei semana passada, mas li uma boa parte dele, uma leitura, assim, muito necessária, muito forte, assim, confesso que, assim, eu fiquei muito triste algumas vezes, mas, assim, considerando algo necessário, né? A gente precisa refletir sobre essas questões, precisa saber dessas questões para que a gente possa sair dessa bolha que às vezes a gente se encontra, né? Que às vezes não, que a gente vive, né? Nas nossas bolhas. Então, e aí só obra fantástica. Eu estou um pouco nervosa porque assim é uma discussão difícil, né? E você é maravilhosa. Então, seja bem-vinda, Clarissa. Valeu, Maria. Meu Deus, maravilhosa é você. E o Campus Princesa, sem dúvida, também é maravilhoso. Para mim é uma grande honra estar aqui fazendo o lançamento do livro, uma coisa... Primeiro que o livro em si já é uma doideira, né? Assim, a gente dificilmente consegue acreditar. Às vezes eu olho assim, caramba, que massa. Porque enfim, para quem está na pesquisa acadêmica e nessas brigas, sabe como é difícil, né? Não é uma coisa fácil. É realmente uma conquista, eu considero uma conquista. Esperava ficar mais feliz, assim, com a publicação em um momento normal, né? Em circunstâncias normais de temperatura e pressão, coisa que nós não temos hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, uma grande felicidade, né? O lançamento, assim, ter lançado o livro em si como produto do trilhar acadêmico, né? Acho que todo mundo que está na vida acadêmica, de certa forma, considera muito importante enfim, publicar seu trabalho, que outras pessoas possam ler. Que honra que você já deu uma lida. Você pegou o livro há pouco tempo e já conseguiu... É uma leitora voraz, que já conseguiu avançar aí um pouquinho na leitura. Que massa, Maria. Fico feliz. Bom, primeiro eu queria agradecer enormemente o convite da CM de Princesa, dizer que o Campus Princesa é um marco na minha vida, assim, eu não queria nem sair quando eu trabalhava no Campus Princesa, eu tive dificuldade para ir embora na minha remoção, porque foi um campus que me encantou muito, assim, tanto o lugar quanto os estudantes, as estudantes e os servidores e as servidoras. Foram reais amizades, assim, que eu fiz lá e muito me orgulho dela. No meio disso, eu lembrei, assim, inevitavelmente, da nossa amiga Ana Virgínia, né? Era uma pessoa que certamente estaria aqui participando desse espaço. Hoje eu lembrei muito dela, pensando, enfim, pensando no que ia falar, lembrei muito dela e de que uma vez ela me chamou para fazer uma fala. Pois é, fazer uma fala sobre a minha pesquisa, na época que eu estava ainda no doutorado, na loucura lá da tese. Ela me fez um convite de ir em Princesa debater o tema. Na época não deu certo, a gente acabou adiando, só que, enfim, né? Esse momento está acontecendo agora e, de alguma forma, ela é uma memória muito presente aqui para a gente, né? Então, Ana Virgínia presente sempre. Bom, gente, eu não sei se eu já, Maria, se eu já inicio propriamente o debate sobre o livro, se eu faço uma apresentação. Eu posso ir mediano, se tu quiser. Tá certo.
Então, Clarice, assim, eu nem ia tocar em Ana, porque sempre Ana, assim, realmente é algo ainda, assim, que me mexe muito, e esse momento me lembra muito. Ela com certeza estaria, assim, aqui, vibrando de felicidade por você, porque ela era dessas mulheres, né, fantásticas, que apoiam outras mulheres, que torcem por outras mulheres, e, assim, é sempre emocionante falar. Inclusive, eu pensei várias vezes nela, mas não quis tocar, assim, né, mas... Desculpa ter tocado no nome dela, mas é impossível. É impossível. É. Então, eu pensei, a princípio, claro, em se você poderia falar um pouco, né, para a gente iniciar esse diálogo, da sua formação, né, o que te moveu na sua formação, até chegar ao percurso desse livro, né, a aproximação com a temática do livro, assim, para a gente conhecer um pouquinho, né, de você, nesse sentido. Maria. Não, então, minha trajetória, enfim, eu sou formada em Direito, né, minha graduação é em Direito, e dentro da graduação em Direito, que foi na UFPB, eu comecei a pesquisar gênero, feminismo, especialmente, e minha graduação, se fazer direito é uma coisa meio, assim, meio, chega um dado momento que todo estudante de direito se questiona se queria estar ali mesmo, né, me questionei muito, e aí me encontrei dentro dos estudos de gênero e dentro dos direitos humanos, né, como você mencionou. Então, a minha área depois de pesquisa, assim, acadêmica propriamente, mestrado, doutorado, é dentro da área de direitos humanos, né? Minha grande área é essa. E aí, dentro disso, a partir da pesquisa, especialmente, da extensão, e mais para frente, dos movimentos feministas, me encontrei nesse diálogo importante. E, claro, quando a pessoa começa a debater e estudar feminismo, não tem como não se transformar, né? Especialmente qualquer mulher que se depara com esse debate, é impossível que não se transforme de alguma forma, né? E passe também a encontrar aí uma motivação de vida. E aí, dentro da academia, a gente, enfim, tinha total relação, né? Debate sobre direitos humanos, direitos das mulheres, feminismo. E aí, no doutorado, na verdade, no mestrado já me interessei pelo debate sobre trabalho, no doutorado me aprofundei mais no debates, né, nos debates sobre o mundo do trabalho e, enfim, passei a estudar, ampliar o leque dos estudos, né, o feminismo acaba puxando para outros debates, então o debate de classe, debate de raça também são fundamentais e uma coisa não dá para ser discutida sem a outra, então, mais ou menos a trajetória é essa. E é isso. Ótimo, linda a sua trajetória mesmo, assim, que bom que você se encontrou, né, dentro dessa, né, da área de direitos humanos e dentro do debate, né, do gênero, da questão do gênero mesmo. E falando nessa questão de gênero, né, eu vou puxar aqui um questionamento, né, que eu gostaria que fosse falado um pouco, né, que é dentro da sua pesquisa, você optou, né, teve uma opção metodológica pelos conceitos de relações sociais de sexo, consubstancialidade e coextensividade, né, ao invés de relações sociais de gênero, né. Aí eu queria entender um pouco melhor isso, assim, se você pudesse, né, deixar um pouco mais claro para o público, né, o porquê dessa escolha metodológica, né? Massa, Maria. Essa é uma questão metodológica importante. A gente sabe que, especialmente aqui no Brasil, quem estuda feminismo se depara, na verdade, com qualquer debate que envolva política pública ou envolva reflexão sobre direitos das mulheres, pois enfim, todo mundo que se depara com esse debate sobre feminismo aqui no Brasil, em geral, estuda a partir da categoria analítica gênero. É uma categoria analítica importante, especialmente, enfim, quando a gente trata tanto dos estudos acadêmicos,
né, teoricamente falando, quanto da prática, porque a categoria gênero, ela ingressa na prática cotidiana dos estados, das políticas públicas, das instituições internacionais, das ONGs, enfim. O gênero, ele entra de forma importante, né, ele é uma categoria importante e marcante, que foi formulada nos anos 70, mais ou menos, né? E aí, assim, nesse trabalho, especialmente, eu fiz uma opção, porque eu fiz uma opção pelo estudo baseado não na categoria gênero, e sim na categoria, na verdade, a gente, enfim, não é considerada uma categoria, mas nas relações sociais de sexo, né, a partir do debate metodológico trazido pelo feminismo materialista. Então, tem relação com essa vertente do feminismo que eu estudo, né? E aí, assim, dentro do feminismo, quem já estudou um pouquinho do feminismo, assim como várias outras teorias políticas, sociais, filosóficas, enfim, existem várias vertentes internas. Então, o feminismo também, ele é um grande arco-íris, né, de várias teorias, que inclusive se contrapõem, que debatem entre si, se criticam, mas constroem esse projeto de emancipação das mulheres, né, enfim. E aí, a vertente teórica feminista que eu acolhi, enfim, achei interessante, que me forneceria elementos e conceitos importantes para estudar esse tema, é o chamado feminismo materialista, que tem por base aí a ideia, né, a teoria do materialismo histórico dialético, que foi construído por Marx, quer dizer, aprimorado por Marx, né, a partir de Hegel, enfim, mas que dentro do feminismo é discutido especialmente por esse grupo de mulheres que teve seu principal momento na França a partir também dos anos 70, né? São também chamadas de feministas francesas, feministas radicais também, que não se confundem com as feministas radicais norte-americanas, que já é outra categoria, enfim. Mas, só para diretamente, desculpa a resposta longa, é porque essa pergunta é uma pergunta importante, é uma pergunta que vai demarcar um pouco do que é o trabalho, né? E aí, assim, a categoria gênero, ela é utilizada amplamente, né, na academia, enfim. A ideia de relações sociais de sexo, não. Né, não é nem tão conhecida, na verdade. Inclusive, as feministas materialistas também não são tão conhecidas no Brasil. Né? Há pouco tempo, na verdade, algumas autoras vêm sendo traduzidas ou trazidas por outras autoras que as pesquisam, e aí, a partir daí, a gente consegue se aprofundar mais. Então, é uma literatura que ainda, enfim, nem está muito traduzida do francês ainda. Mas a ideia de relações sociais, ela é importante porque ela vai permitir qual é basicamente essa ideia de relações sociais, né? Que aí a gente vai dizer relações sociais de sexo. A ideia de relações sociais é a ideia de relações estruturantes, relações macro, relações que vão estruturar a sociedade em que a gente vive. E aí, essas autoras, elas vão trabalhar as relações sociais de sexo, ao invés de tratar do gênero, porque elas consideram que a ideia de sexo, enfim, são vários os motivos, né? Mas, em primeiro lugar, por que elas tratam das relações sociais de sexo e não de gênero? Porque, enfim, quem já estudou um pouco de gênero sabe que quando a gente vai estudar gênero, a gente estuda assim. O sexo vai ser aquilo que vai designar as características mais naturais e biológicas das pessoas, né? A distinção, por exemplo, dos órgãos genitais, de algumas questões que vão distinguir biologicamente homens de mulheres. Mas não se... E aí o gênero seria a performance, a repercussão cultural e social a partir, né, desse divisor que é o sexo. Algumas autoras mais para frente, como a Judith Butler, vão estudar como o sexo, na verdade, ele é também há também um aspecto social no sexo. Esse marcador, esse divisor de águas, ele vai estabelecer, entre várias outras coisas, quem é opressor e quem é oprimido nessa relação. E aí, esse debate das relações sociais de sexo, né, trazido pelas feministas materialistas, ele faz esse enfoque mais radical no sentido
das oposições, né, entre o que elas chamam de classes de sexo, e aí é outro conceito que elas trazem, de classes de sexo, a classe de sexo dos homens e a classe de sexo das mulheres, no sentido de, quando a gente trata de relações de produção, o sexo vai distinguir qual é o lugar das mulheres na produção ou na reprodução e qual é o lugar dos homens. E aí essas classes de sexo meio que se batem, né? E o gênero, ele tenta, vou tentar resumir, tá? O gênero, ele tenta neutralizar um pouco esse embate. O gênero é uma categoria, digamos que conciliadora. O gênero, ele vai... tanto que ele ganha muito espaço, como eu falei, na academia. Né? Porque a partir do trata do gênero, e aí a gente não, por exemplo, nomeia o sujeito político mulher, né? A gente não nomeia as mulheres como sujeito político, porque na relação de gênero, a gente está tratando ali dos gêneros em geral, os homens também são contemplados nesse debate, e enfim, não que não devam ser, mas essa categoria, ela enfatiza o sujeito político mulher, essa categoria relações sociais de sexo. Então, primeiro, o sexo não é algo natural e biológico, o sexo também é um divisor social, e aí é importante utilizá-lo, né, dessa forma. Segundo, o gênero, ele acaba sendo uma categoria mais conciliadora, mais apaziguadora. As estudiosas do feminismo não são mais consideradas aquelas violentas, agressivas, feministas do sovaco cabeludo, enfim. Porque no gênero a gente consegue trazer aquela imagem mais bonitinha. E aí é problemático também em outros sentidos, porque é uma categoria muito utilizada no feminismo europeu e norte-americano, especialmente, e aí, enfim, se debate como enfim, esse feminismo é eurocentrado, considera a mulher, né, como a mulher universal, que é aquela branca, europeia, de classe média, enfim, obscurece um pouco as outras formas de feminismo. E aí, bom, para concluir a resposta, é importante apontar que o gênero, ele acaba sendo utilizado por instituições internacionais, especialmente, por políticas públicas, e não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, a ONU tem a ONU Mulher, né, que temporariamente fornece, por exemplo, editais de fomento a movimentos ou a projetos, enfim. E aí a categoria gênero é empregada, né, nas organizações internacionais. Ela é a grande categoria, é o grande marco teórico, digamos assim, que essas instituições internacionais utilizam. Algumas feministas materialistas vão criticar a forma como essas entidades internacionais acabam dando um ar, digamos, de direcionar os movimentos sociais de mulheres, tirar o seu potencial, digamos assim, mais revolucionário, digamos assim, porque acabam esses movimentos funcionando a partir desses editais de fomento internacional, que são neutralizadores, que às vezes criam um certo padrão de organização desses movimentos sociais de mulheres. Então, são algumas críticas feitas à categoria gênero que me fizeram optar por esse conceito de relações sociais de sexo. E, além disso, esse conceito, essa ideia de relações sociais é uma ideia de relação estruturante da sociedade, então aqui eu tenho a permissão de dialogar de maneira mais aprofundada, mais macro, digamos assim, olhando para as relações sociais de sexo, que dialogam com as relações sociais de raça e que dialogam com as relações sociais de classe. A partir daí, a gente consegue, enfim, necessariamente fazer esse movimento, compreender esse processo, na verdade, estruturante, né, da própria sociedade. Então, é mais ou menos isso. Não sei se ficou claro aí. Mas excelente, claro. Não seria tão fácil mesmo. Eu achei, assim, né, que seria extremamente necessário abordar, né, justamente essa vertente metodológica, né, que esse livro, ele é muito poderoso nesse sentido, né, e essa escolha dessa vertente, de fato, né, ela é bem radical, né, vem, assim, para deixar muito claro o que você quer mesmo, né, com sua obra aí, com a sua pesquisa. Então, acho extremamente importante.
conceituar bem isso. Eu queria, assim, gente, só pedir desculpas aqui, porque na minha pergunta eu falei, né, tornar mais claro, e eu estou sempre me corrigindo, a gente está sempre se corrigindo e se educando, né? Na realidade, eu queria que Clarice explicasse melhor. Então, evitar, assim, estou sempre tentando evitar palavras, né, que possam, que não devem mais ser usadas, né, no nosso vocabulário. Então, outra coisa, assim, extremamente importante, né, que eu queria destacar aqui da tua fala, né, quando tu, né, iniciasses falando das várias correntes, né, que o feminismo tem, é tão importante a gente destacar isso, né, porque normalmente as pessoas costumam estigmatizar, né, os movimentos, né, e muitas pessoas, assim, no nosso cotidiano, né, assim, diariamente, eu sei que vocês também passam por isso, né, das pessoas virem e não entenderem, não compreenderem o que é o feminismo, porque não concordam com algo, né, com uma postura aqui, uma postura ali, e estigmatizam todo o movimento por isso ou por aquilo ali, né, e não compreende de fato, né, o que o movimento é, e que tem diversas correntes, né, enfim, acho necessário demais. Clarissa, e eu queria saber de você, tu queres falar um pouco agora do livro, uma palavra geral sobre a tua obra, ou tu preferes que eu vá perguntando? O que é que tu preferes aí? Pode ser, Maria. Eu acho que cabe, talvez antes de você fazer perguntas tão aprofundadas como essa, talvez caiba... Essa bicha é danada. Talvez caiba eu fazer uma geral, assim, sobre, por exemplo, a ideia do trabalho reprodutivo, né? Explicar um pouco como o livro se organizou, acho que talvez... Ótimo, eu pensei nisso depois que eu perguntei, aí disse, eita, nossa. Não, mas tranquilo, porque acho que você perguntou precede mesmo. Uhum. Então, vamos lá, pode ficar à vontade, assim, em relação ao tempo, eu acho que o tempo hoje é seu, sabe, Clarice? O lançamento é do seu livro, assim. E aí, deixando um tempinho depois para as perguntas, né? Então, é isso, eu vou passar a palavra para... Mulher, não diga isso com a professora, não, porque todo mundo aqui sabe que babado é forte. Quando a gente quer falar, a gente fala muito. Vai, beijo, vai. Valeu. Não, gente, basicamente, assim, acho que é importante compreender um pouco esse conceito de trabalho reprodutivo, né? Claro que eu também não queria aqui fazer um debate tão, assim, acadêmico, no sentido de aprofundado e cheio de detalhes. Eu queria mais fazer uma ideia geral, né, do que se trata e entender as características, né, os elementos que envolvem a objetivação, ou seja, a concretização desse trabalho reprodutivo dentro da ordem capitalista, que é, assim, o título do livro. Né? O livro se chama O Trabalho Reprodutivo sob o Capital, né? Ou seja, como o trabalho reprodutivo, como essa forma de trabalho se manifesta dentro do modo de produção capitalista. E aí, assim, é importante entender, primeiro, né, antes de tudo, que o capitalismo ele se localiza na história, né? É uma primeira coisa, quando a gente vai tentar aprofundar um pouco esse debate, é compreender que esse modo de produção ele é historicamente localizado. Então, o capitalismo não existiu desde sempre. Né? Ele parte de um dado momento, se desenvolve até que ele chegue no ápice que ele chega hoje, sua mundialização, globalização do capital, enfim. Mas é importante entender que o que é o trabalho reprodutivo, né? Essa ideia de trabalho reprodutivo, Maria já adiantou muito bem, basicamente, do que se trata. Né? Essa ideia de trabalho reprodutivo é basicamente compreender a ideia aquele trabalho, né, que a gente executa para a gente ter as coisas mais básicas e elementares da vida. Como, por exemplo, se alimentar. Como, por exemplo, ter a nossa casa higienizada. Como, por exemplo, gerir e criar crianças pequenas, bebês, enfim. Como, por exemplo, ter um cuidado, né, realizado diretamente aqui
com uma pessoa que esteja precisando de cuidados, enfim, uma pessoa enferma, uma pessoa idosa, uma pessoa que viva com alguma deficiência, enfim. Essa ideia de trabalho reprodutivo é basicamente a ideia de reprodução da nossa existência. Então, é reproduzir, porque, vejam, essa expressão, né, reprodutivo, faz parecer que nós estamos tratando da reprodução biológica propriamente dita, né, da ideia de parir. Não é necessariamente isso. Isso também tem toda a relação com essa forma de trabalho. Mas não é exatamente isso. A ideia de trabalho reprodutivo é a ideia que aí no livro eu proponho uma espécie de conceito, mas no sentido de entender, né, como eu particularmente, a partir da pesquisa, compreendi esse trabalho reprodutivo, que é a ideia de manter materialmente pessoas e objetos. Então, é manter pessoas no sentido de reproduzir a vida humana. Então, é reproduzir a vida humana e reproduzir e manter também os objetos necessários para a vida humana. Então, por exemplo, quando a gente faz a nossa comida, ou quando alguém faz a nossa comida, quando alguém lava a nossa roupa, quando alguém limpa a nossa casa, quando alguém cuida da gente quando a gente está doente, quando alguém cuida da gente quando a gente é criança, ou quando a gente é idoso, ou, enfim, tem alguma doença, alguma coisa. Quando, enfim, alguém lava a sua roupa, ou você lava a sua roupa, você está realizando trabalhos considerados trabalho reprodutivo. Né? É uma forma de trabalho absolutamente básica e elementar para a nossa existência. Então, antes de haver capitalismo ou haver qualquer outra forma de exploração do trabalho, existia a necessidade da gente sobreviver, né? Da vida humana ser reproduzida de alguma forma. Reproduzida no sentido da reprodução social, tá? Reproduzida no sentido de manter a nossa existência. Da nossa existência se prolongar no tempo, né? A gente conseguir sobreviver, na verdade. Então, vejam, essa ideia de trabalho reprodutivo é uma ideia muito elementar e básica, né? Muito vital, talvez, do trabalho. Né? Considerando que o trabalho é algo absolutamente essencial para que o ser humano se desenvolva e a própria sociedade se desenvolva e a gente construa essa vida humana em coletividade. O trabalho é uma categoria central, né? Quem vai dizer isso é Marx. E aí, bom, o trabalho reprodutivo no capitalismo, ele passa por uma série de mudanças e transformações, né? De trabalho elementar e básico para nossa existência, ele passa a trabalho importante. É um trabalho que deixa de ser importante dentro da vida social, quando, na verdade, ele é absolutamente importante. Né? A gente não estaria aqui vivo se a gente não se alimentasse, não se higienizasse, a gente ia morrer doente se a nossa casa não fosse minimamente limpa. Enfim, e outras coisas mais, né? Se alguém não tivesse cuidado da gente na infância, especialmente nossas mamães, a gente teria, certamente, ou outras pessoas, obviamente, né? A gente não teria sobrevivido, né? E aí, esse trabalho, que é absolutamente elementar, no capitalismo deixa de parecer importante, mas isso é uma mera aparência que, sob o capitalismo, esse trabalho passa a ter. Porque no capitalismo o que importa é a produção de mercadorias. Então, quando a vida social se centra na produção de mercadorias, a reprodução da vida se torna secundária. Mas, na verdade, ela não é, vejam. Porque é esse trabalho reprodutivo que vai reproduzir a força de trabalho necessária para produzir as mercadorias que serão vendidas, né? Que vai mover esse motor do capitalismo. Então, vejam, na verdade o que acontece é uma subversão da ideia da ideia não, mas da importância do lugar que o trabalho reprodutivo ocupa na vida social. No capitalismo, a gente finge que esse trabalho é secundário e aí passa a ser realizado por mulheres na obscuridade ali dos domicílios, dentro da casa, né? E o que é importante mesmo é o que é produzido nas fábricas, nas indústrias, ou a partir de serviços, a tudo aquilo que pode ser transformado em mercadoria. Mas, claro, o trabalho reprodutivo não deixa de ser transformado em mercadoria. Ele também passa por um processo de mercantilização dentro desse momento, né, que é
a existência do modo de produção, a prevalência do modo de produção capitalista. É a prevalência porque, e especialmente autoras feministas vão dizer isso, e também especialmente feministas decoloniais, feministas negras, e autores também, homens decoloniais, vão trazer esse debate. No capitalismo não existe apenas o trabalho, apesar de prevalecer, o trabalho assalariado, ele vai dialogar com outras formas de exploração do trabalho, né? Ou de apropriação do trabalho, como o trabalho escravo e a servidão. Na verdade, essas formas, elas não desaparecem no capitalismo. O que prevalece, entretanto, é o trabalho assalariado. Mas essas outras formas de exploração e apropriação do trabalho não deixam de existir. É tanto que, em algum momento, o próprio fornecimento de trabalho reprodutivo, que em geral é feito por mulheres, no âmbito doméstico, enfim, ele também toma formas de trabalho considerado servil ou escravo. Em alguns momentos a gente consegue ver isso. Mas, enfim, não vou nem aprofundar tanto essa parte. O que eu queria debater é especialmente essa ideia, né, do que é, o que se torna, o que parece ser o trabalho dentro do capitalismo. Essa expressão, trabalho reprodutivo, ela não é utilizada por todas as pessoas que são estudantes, que estudam, né, o modo de produção capitalista. Alguns, inclusive, nem se preocupam com essa forma de trabalho, é como se ela não existisse mesmo. Então, é um problema que há dentro dos próprios estudos marxistas, né, do trabalho. As pessoas desconsideram essa categoria. Essa categoria, trabalho reprodutivo, ela é trazida, ela é, na verdade, problematizada por feministas que vão fazer a contraposição entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Porque por muito tempo o trabalho que as mulheres executavam, passaram a executar, né, e que é invisibilizado dentro dos lares, dos domicílios, das casas, dos apartamentos, esse trabalho, ele foi considerado improdutivo, porque ele não produzia nada para o capital, né? Ele não produzia mercadoria. Então, qual era o valor disso? Se não produz dinheiro, qual é o valor? As feministas disseram, epa, esse trabalho não só é importante pra caramba, como ele é básico para que exista a produção. Somos nós, mulheres, que estamos aqui fazendo com que a própria força de trabalho exista e vá produzir lá no mundo capitalista, vá produzir mercadorias, né? Então, esse trabalho ele é considerado absolutamente básico e necessário e fundamental e fundante, né, para a ordem capitalista, mas ele é invisibilizado, obscurecido e relegado às mulheres, né, como pessoas que não são sujeito político relevante, como trabalhadoras que não são trabalhadoras, porque muitas vezes esse trabalho ele é considerado um não trabalho, na verdade. Quem vai dizer aqui que uma dona de casa trabalha? Né? Ela não trabalha, ela é dona de casa. Né? Essa é uma expressão corriqueira. Na verdade, as pessoas que trabalham dentro da casa e fazem aquilo, não fazem só aquilo, elas fazem aquilo que é importante pra caramba. Né? E é básico para sustentar a nossa existência. Né? Claro que o trabalho reprodutivo não é só realizado por mulheres, mas ele é majoritariamente realizado por mulheres. Né? São mães, inclusive em profissões que surgem aí no mundo moderno, como enfermeira, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 70% das mulheres, dos enfermeiros e enfermeiras são mulheres. Né? E aí é uma categoria majoritariamente feminina. E que, por exemplo, nessa época de pandemia, tem se sobrecarregado enormemente, né, as mulheres enfermeiras. E os homens também, né? Mas consideremos que é uma categoria majoritariamente feminina. Bom, e aí surgem uma série de debates, né? Enfim, nós, mulheres, não estamos só aqui trabalhando dentro do âmbito doméstico, a gente também contribui para a produção. Então, a gente produz e reproduz, a gente faz o trabalho doméstico, quer dizer, a gente faz o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo. E aí surgem aqueles debates, né, já muito conhecidos, sobre dupla jornada de trabalho, né? Dupla jornada de trabalho, tripla jornada, enfim. Acho que talvez nós aqui, muitas de nós estejamos aqui na tripla jornada. Um momento já no fim da noite, que você está ainda aqui estudando, sei lá, enfim, refletindo, depois de ter botado o menino para dormir, né, Maria? Depois de ter
enfim, trabalhado em casa, trabalhado no mundo externo, etc. Né? E é isso, né? A gente é sobrecarregada demais, demais. Outros conceitos surgem, como o conceito de divisão sexual do trabalho, e aí isso tem relação também com o que eu falei há pouco, né? Algumas profissões, elas acabam sendo consideradas profissões femininas, outras são consideradas profissões masculinas, mas o que vai caracterizar a participação das mulheres dentro do trabalho produtivo, no mundo externo, no trabalho ali na sua empresa, ou enfim, no Estado, ou seja lá onde essa mulher trabalha, é o fato de que, para além desse trabalho produtivo, ela carrega os encargos e responsabilidades com o trabalho reprodutivo muito mais do que os homens. Foi publicada uma pesquisa agora em março, pelo DIEESE, com base nos estudos da PNAD contínua, de que os homens realizam cerca de 11 horas de trabalho doméstico dentro das casas, né, por semana, enquanto as mulheres realizam, em média, 22 horas, né, absolutamente o dobro do que os homens realizam. Isso aí não é uma realidade difícil da gente ver, né? A gente olha para o lado e vê isso, olha para a nossa mãe e vê isso, olha para a nossa vida e vê isso, olha para a vida da maioria das pessoas e encontra isso, né? A gente não tem um compartilhamento do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado. Basicamente, o conceito, para a gente falar de maneira mais clara, né? Olha o pi aí da palavra clara, falar de maneira clara. Para a gente falar de maneira mais elucidativa ou mais simples sobre o que é o trabalho reprodutivo, eu diria que é um pouco desse misto, dessa mistura entre trabalho doméstico, que a gente chama de trabalho doméstico hoje, e trabalho de cuidado, né? O trabalho de cuidar de outras pessoas, inclusive de indivíduos adultos, né? Porque nós mulheres acumulamos o trabalho de cuidar dos meninos, de cuidar da casa, de cuidar de pessoas enfermas. Você agora na pandemia tem cuidado mais de pessoas doentes. Quem sabe, não sei se alguém aqui, né, teve alguém doente na família, que infelizmente precisou dos cuidados, e quem deu esses cuidados foi uma mulher. Enfim, pessoas enfermas, pessoas que vivem com deficiência e homens adultos. Porque ainda tem isso, né? Mulheres são encarregadas também de cuidar de homens adultos, de arrumar a cama, dar comida, passar a roupa e etc. Então, não há que se fingir que isso não existe ainda. Isso existe, né? Embora a gente esteja aqui para revolucionar, mas a gente ainda está presa, né, aprisionada nesse trabalho. Bom, e aí, para tentar compreendendo melhor esse conceito, que é fundamental e é fundante da ordem capitalista, né? Importante isso. É importante entender como há um processo de transição na era pré-capitalista. O trabalho reprodutivo, ele sempre existiu, na verdade. Na verdade, as primeiras formas de trabalho que a humanidade teve que realizar eram especialmente essas necessidades mais básicas, né, de alimentação, de caçar, de buscar alimentos, de produzir a comida, de se higienizar de alguma forma, enfim, de cuidar de alguém, de cuidar do bebê que nasceu, enfim. Isso aí é básico para a nossa existência. No capitalismo, há uma ruptura. A partir do momento que a gente tem o processo de consolidação do modo de produção capitalista, o trabalho reprodutivo se separa do trabalho produtivo, a gente tem processos aí de acumulação primitiva do capital, e aí, enfim, né, sem entrar tanto nesses conceitos, mas tentando trazer essa compreensão de que a ideia de trabalho reprodutivo, ele não se separa do trabalho produtivo. Então, por exemplo, se você pensa que o pão que a gente compra na padaria hoje, na época na antiguidade, na Idade Média, eram realizados dentro de casa, a comida que a gente, às vezes, compra, a marmita, a gente pode realizar, a gente pode fazer dentro de casa também, ou feijão que a gente compra no supermercado, em um dado momento da história, não era vendido no supermercado, ele era, assim, produzido dentro da lavoura, enfim, pelas próprias famílias. Não havia, as roupas, elas eram feitas pelas pessoas, né, enfim, em um dado momento da história,
chega um momento em que a gente tem uma ruptura clara. Essa ruptura clara, né, e absoluta se dá com o capitalismo. Então, existe aquilo que a gente faz hoje dentro de casa e existe aquilo que a gente compra no mercado, no supermercado, o serviço que a gente solicita, enfim, a uma empresa, etc. Né? Há uma ruptura do que é o trabalho produtivo, a produção de mercado, que é mercadoria, e o que é aquilo que a gente faz em casa. E aí sai. Porque veja só, se o trabalho reprodutivo é feito da sua casa, é feito por uma empregada doméstica, por exemplo, você paga alguém para realizar esse trabalho é produtivo ou reprodutivo? Onde está isso? Porque eu estou pagando, é uma mercadoria esse serviço. Bom, é um debate muito complicado, porque, na verdade, tem várias questões aí, não há uma produção propriamente, não há produção de capital, porque a pessoa que está contratando uma empregada doméstica, por exemplo, ela não está lucrando com isso, então não há exploração do trabalho no sentido de produzir um lucro, mais valor, enfim, na verdade, há uma exploração de outra forma. Esse trabalho é um trabalho paradigmático, ele envolve várias questões. Né? E aí, partindo disso, o livro se desenvolve no sentido de tentar entender o trabalho reprodutivo a partir de 3 eixos, que são as 3 relações sociais estruturantes, né? Que é a ideia de sexo, de raça e de classe. Então, no primeiro capítulo, o trabalho reprodutivo ele é compreendido a partir do feminismo materialista, e aí a gente vai discutir basicamente como esse trabalho ele é obtido a partir da exploração e da apropriação de mulheres, aí já são outros conceitos também trazidos. Quer dizer, o conceito de apropriação já é um conceito trazido do feminismo materialista também. No segundo capítulo, vai se discutir como as relações de classe são absolutamente relevantes para o trabalho reprodutivo no capital se situar nesse local de invisibilidade, enfim, que ele se situa. E aí é um grande debate sobre, enfim, se existe valor ou não, enfim, né, pensando aqui na teoria do valor, pensando em algumas outras questões, né, mais metodológicas e conceituais, enfim, que talvez não seja tanto o momento de trazer agora, mas, enfim, tentando entender a partir de uma perspectiva de classe. E, por fim, no terceiro capítulo, é feito um debate sobre como esse tipo de trabalho ele é considerado, de alguma forma, um recurso, digamos assim, natural a ser explorado. E aí eu vou entrar num debate já conclusivo, tá, Maria? Do desdobramento do livro, do desdobramento da tese. Porque, basicamente, a partir de um dado momento do desenvolvimento do capitalismo, chega uma hora em que o trabalho reprodutivo, esse trabalho de assistência, esse trabalho de cuidado, o trabalho doméstico, acaba sendo cada vez mais demandado socialmente. E essa demanda, ela é uma crescente. Se a gente for pegar alguns dados, a gente vai ver que a quantidade, enfim, a própria OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, ela investiga e ela problematiza bastante a necessidade que cada vez mais, em vários lugares do mundo, se verifica do trabalho reprodutivo, né, do trabalho de cuidado, ou do chamado care work, que é o trabalho de cuidado, né, a ideia de care, que é cuidar, né, em inglês, e do trabalho doméstico. Cada vez mais surge uma demanda por esse tipo de trabalho. E aí, gente, quando a gente para pensar pensando aqui no processo já de terceirização do trabalho doméstico e do cuidado, tá? Do trabalho reprodutivo. Esse processo de terceirização e mercantilização é aquele processo em que algumas mulheres que possuem privilégio de classe, de raça, elas conseguem pular de fase, digamos assim, adentrar no mercado de trabalho de maneira mais intensa, e elas acabam terceirizando aquele trabalho doméstico que outrora seria de sua responsabilidade para uma outra pessoa. Ocorre que essa outra pessoa é sempre uma mulher
né? Não é sempre, mas é 99% mulher. E, em geral, são mulheres empobrecidas, né? Absolutamente empobrecidas e racializadas, que passam por processo de racialização de alguma forma. Então, por exemplo, se a gente pega o exemplo aqui do Brasil, a gente sabe que a gente não contrata, enfim, os domicílios aqui não contratam tanto mulheres migrantes, né? Eu trato muito desse debate sobre a migração de mulheres para realizar trabalho reprodutivo. Aqui no Brasil, a migração existe, mas é uma migração interna, né? Em geral, né? Que está aumentando o processo de imigração de mulheres, especialmente aqui da América Latina. Mas no Brasil, normalmente, as empregadas domésticas são mulheres pobres e negras, e ou nordestinas, né? Então, a massa de mulheres nordestinas que migraram, por exemplo, para o Sudeste para trabalhar como domésticas, ou mesmo é muito comum, e aí quem é um pouco mais velho vai certamente se ter alguma lembrança disso, como era comum que viesse alguém quem mora na capital, quem mora em João Pessoa, por exemplo, ou em Campinas, que viesse alguma menina do sertão para Paraíba, ou para João Pessoa, desculpa, ou para Campinas, ou para uma cidade, né, mais considerada mais desenvolvida, enfim, para trabalhar na casa de uma família, e aí essa família não iria pagar nada, só iria dar comida e botar essa menina na escola pública, porque isso aí já seria um pagamento. E aí, enfim, a migração é uma constante dentro desse tipo de trabalho, quando ele é terceirizado, mercantilizado, né? E aí eu estou falando que a gente tem a possibilidade de que o trabalho reprodutivo, a exploração das mulheres se dê dentro da sua própria casa, na sua própria vida, mas também que esse trabalho seja terceirizado e aí outras mulheres sejam, né, as provedoras desse cuidado e trabalho doméstico. E aí, bem, essa migração no Brasil não deixa de existir, ela existe, né, mas são migrações normalmente internas. E, majoritariamente, quem tem realizado trabalho reprodutivo, né, quem tem sido empregada doméstica no Brasil, tem sido as mulheres negras, né, as mulheres mais pobres e mais negras. Então, quanto mais pobre e mais negra, mais o único lugar que você vai encontrar trabalho é enquanto trabalhadora doméstica. Quanto mais precariedade e quanto mais sujeição a processos de racialização, mais o trabalho reprodutivo acaba sendo o caminho para uma possibilidade de trabalho para as mulheres. Em um dado momento aqui no Brasil, que a gente teve um desenvolvimento um pouco maior de algumas políticas públicas, cotas raciais e outras, enfim, a gente viu uma relativa mudança, os números até comprovam isso, os dados. Mulheres negras passaram a ingressar mais nas universidades, passaram a encontrar outras formas de trabalho que não apenas, né, nessa área do trabalho doméstico. E, enfim, isso está absolutamente se rompendo agora, né? A gente não está mais nesse momento em que as mulheres negras conseguem avançar. Para ter uma ideia, nessa época da pandemia, as mulheres negras foram as principais afetadas pelo desemprego. Tanto porque também são elas que estão especialmente nos trabalhos domésticos, né? São empregadas domésticas ou diaristas, e houve um boom de demissões e de não contratar serviços, né? E aí, cerca de tem alguns dados aqui, mas, se eu não me engano, foram cerca de 20% de mulheres negras que perderam seus empregos durante a pandemia, considerando trabalhadoras domésticas ou não. Então, é uma categoria, é um grupo social fortemente impactado pela pandemia. E uma das razões é o fato de que mulheres negras estão de maneira majoritária no trabalho doméstico aqui no Brasil. São essas mulheres que são exploradas, principalmente, aqui no Brasil. Claro que a gente tem a expectativa de que haja uma forte mudança nesse sentido, mas é ainda uma realidade muito clara e que demonstra como essas relações sociais de raça estruturam as formas, a divisão do trabalho, né? Estrutura a divisão do trabalho em geral, e as mulheres negras se sujeitam, se sujeitam não, mas se são exploradas e apropriadas de maneira muito singular aqui no Brasil. Isso aí tem total, obviamente, relação com nossas raízes escravocratas e de como o trabalho, enfim, como se processa uma divisão racial do trabalho no Brasil e no mundo, né? Mas aqui no Brasil a gente tem
um legado pesado e forte do processo de escravidão. Bom, e aí, nessa análise, a partir das relações sociais de raça, enfim, a partir de teorias dos debates decoloniais, tanto de autores consagrados, né, autores e autoras consagrados, como de feministas, que têm trazido à tona, e está muito em voga atualmente, né, o debate do feminismo colonial, graças às deusas, é muito importante porque são vozes que foram historicamente silenciadas, né? E aí o debate importante de quem é que o feminismo historicamente chamou de vamos lutar pelos direitos das mulheres. Quem são essas mulheres que o feminismo branco historicamente trouxe como sendo o centro de suas reivindicações, né? Então, se a gente pega as feministas norte-americanas que lutavam ali pelo sufrágio, né? As chamadas feministas liberais, que lutavam pelo direito ao voto, a gente não incluía ali em absolutamente nada a situação das mulheres negras ou mulheres indígenas, ou enfim, mulheres racializadas em geral, que brigavam por coisas básicas, como existir diante de leis que ainda garantiam a sujeição e a segregação racial lá no país, né? Quem trata isso muito bem é a Angela Davis. A Angela Davis, que é uma feminista negra muito importante, que hoje tem uma entrada gigantesca aqui no Brasil, né, de seu material bibliográfico, e também de suas participações políticas em espaços importantes. A Angela Davis ela traz esse debate, né, de como há um grande embate entre o feminismo branco, que se aliou em muitos momentos com os opressores brancos lá nos Estados Unidos para oprimir a população negra a partir das leis de segregação racial, enfim. Né? Então, muitas vezes as mulheres brancas fizeram aquela opção terrível por se aliar aos próprios opressores, né, para garantir suas próprias pautas, que no caso dessa que eu estou falando é a do sufrágio. E aí, bem, enfim, esse debate é muito importante, muitas autoras aqui, especialmente no Sul, né, especialmente me reportei a Angela Davis, que é uma autora norte-americana, autora negra norte-americana, mas há muitas autoras importantes aqui na América Latina que vão fazer um debate muito, muito importante, né? Destaco a Rita Segato e a Maria Lugones, que são autoras que vão trazer um debate bem aprofundado. Tem uma também que está bem em voga, que é a Françoise Vergès, eu não sei nem se pronuncia assim o nome dela. Mas, enfim, está bem em voga, porque teve uma publicação da UBU, né, da editora UBU, do livro dela, O Feminismo Decolonial. Acho que é um livro interessante para quem quer começar a estudar feminismo decolonial. Mas, enfim, é isso. O trabalho reprodutivo ele passa a ser demandado no mundo, mas demandado no sentido de que mulheres brancas, com um certo privilégio de classe e de raça, acabam conseguindo, né, sair dessa exploração que é realizada dentro do ambiente doméstico, ou diminuir essa exploração, passam a ser exploradas lá no mundo do trabalho externo e precisam de alguém para suprir esse espaço, né? Quem vai suprir esse espaço normalmente é uma mulher empobrecida. Deixa eu só desligar aqui assim. Uma mulher empobrecida e racializada, né? E aí, claro, as demandas crescem, especialmente nos países mais desenvolvidos, mas essas demandas existem em todos os países do mundo. E aí tem várias pesquisas da OIT que vão indicar isso, essa necessidade cada vez maior. A OIT fala em crise global dos cuidados, não existe uma crise global dos cuidados que precisa ser resolvida urgentemente, e a OIT passa a ser essa entidade internacional que vai gerenciar essa distribuição, digamos assim, né, criticamente falando, do trabalho reprodutivo no mundo. Basicamente, essa distribuição do trabalho reprodutivo no mundo é a distribuição do trabalho das mulheres pobres e racializadas de regiões periféricas. Cada vez mais pobre, cada vez mais racializado. E aí, racializado no sentido não só de mulheres negras, mas mulheres indígenas, mulheres indonésias, mulheres filipinas, mulheres, enfim, mulheres asiáticas que migram para fornecer trabalho doméstico nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, que é
é uma galera que enriqueceu muito com petróleo ali, e aí é um povo muito rico que acaba, né, como é que a gente diz, contratando trabalhadoras domésticas de outros países, porque a população ali não quer realizar esse tipo de trabalho. Na Europa, cada vez mais, mulheres racializadas de países que foram historicamente colonizados acabam migrando para realizar trabalho doméstico nesse país, então muitas mulheres brasileiras migram para Portugal, por exemplo, e aí só encontram espaço ali no fornecimento de trabalho reprodutivo, como babás, como empregadas domésticas, enfim. Mulheres, enfim, deixa eu pensar aqui, enfim, mulheres africanas que migram para Inglaterra e França, né, países que historicamente lhes colonizaram e que falam a mesma língua, e, enfim, mulheres de vários países da América Latina, que a América Latina é um verdadeiro fuzuê de imigração nesse sentido. Então, a gente tem migrações globais que respeitam essa lógica sul-norte, né, aquela lógica tradicional, né, essa rota tradicional de migração, mas essa migração também não é muito estudada. Esse tipo de migração para a realização desse tipo de trabalho também não é tão estudado quanto outros tipos de migração que surgem aí, especialmente, né, nesse século XXI, quando a gente se depara com refugiados, refugiadas, enfim, outras formas de migração que têm crescido enormemente, né, diante dessa crise do capital em geral. Mas, enfim, além de outros trabalhadores e trabalhadoras do subproletariado, que também migram para tentar encontrar vagas de trabalho em países mais ricos, mas normalmente quando a gente pergunta às mulheres onde é que elas se enquadram, onde é que elas vão encontrar trabalho, é normalmente no fornecimento de trabalho doméstico e de cuidado. É uma necessidade que existe, é uma demanda gigante que existe, é uma demanda que existe de fato e que algumas organizações internacionais têm tentado organizar a distribuição. Por isso que lá, quando a gente vai analisar a partir das relações sociais de raça, essa forma de trabalho, a gente tenta, enfim, tenta observar esse trabalho como se fosse um recurso. Algumas autoras vão apontar isso também, né, como cada vez mais o fornecimento de assistência e de cuidado se torna um recurso, como há muito tempo, um recurso a ser explorado, né, das colônias, como foi há muito tempo a exploração colonial propriamente dita, né, dos minérios, enfim. Da mesma forma que se explorou ouro e prata aqui do Brasil, no século XVI, se explora, né, nós, países do terceiro mundo, países do sul, fornecemos trabalho e cuidado para os países mais ricos. E cada vez mais as mulheres dos países pobres criam os filhos das mulheres dos países ricos. Ou as mulheres nordestinas criam os filhos das mulheres do Sudeste que estão trabalhando aí, né, nas grandes empresas, virando empresárias, contribuindo para o capital de uma forma incrível, mas é uma emancipação relativa, né, uma emancipação muito localizada e que não se vislumbra para outros grupos sociais de mulheres. E aí, enfim, o trabalho reprodutivo é considerado um recurso a ser distribuído pelo mundo. E aí, no último capítulo, há uma pesquisa empírica, enfim, né, uma pesquisa documental, melhor dizendo, um estudo de caso, em que eu vou tentar discutir, primeiro, a partir de uma pesquisa documental que deu um trabalho danado, uma pesquisa sobre vários relatórios, e não são poucos, porque é incrível como há uma produção gigantesca de relatórios de levantamentos dentro dos países, feitos pela OIT, eu investiguei a OIT, e seus relatórios sobre essa questão do trabalho reprodutivo, especialmente quando se trata dessa questão de migrações de mulheres. E aí, é isso que aponta, né? O que eu percebi é que a OIT, de certa forma, assim como seus Estados-membros, né, porque essa é uma entidade formada por vários Estados-membros, tentam organizar a distribuição desse trabalho pelo mundo, né? E esse trabalho, ele pode muito facilmente ser realizado, especialmente se ele for realizado numa situação de imigração, mas não apenas, mas de maneira absolutamente fora da legalidade, ou garantindo explorações absurdas, ou garantindo, por exemplo, situações de exploração do trabalho análogo à escravidão, né? A pesquisa além dessa pesquisa documental,
fiz também uma pesquisa, um estudo de caso sobre um processo judicial que ocorreu aqui no Estado brasileiro, sobre a exploração, e aí, veja, a exploração do trabalho de mulheres filipinas. As Filipinas são um país que... As Filipinas, meu Deus, é um país, né? Enfim, professora de português, help, que explora fortemente essa força de trabalho. Eles se constituem como um país exportador do trabalho de mulheres, né? As mulheres são consideradas heroínas lá, porque elas vão trabalhar em outros países, mas elas mandam remessas de dinheiro para lá, e aí isso sustenta as famílias e sustenta o próprio Estado, que vive fortemente com esses recursos. Quer dizer, se sustenta fortemente o PIB do país, tem grande participação desses recursos do trabalho reprodutivo de mulheres que migram. E aí um grupo de mulheres, várias mulheres filipinas, foram, algumas pessoas dizem compradas, né? Foram, enfim, tem uma série de crimes envolvidos nesse processo, mas elas foram reduzidas, elas foram contratadas e reduzidas à condição análoga à escravidão aqui no Brasil, uma série de outros crimes envolvendo, enfim, empresas recrutadoras, né, que são empresas que se organizam para recrutar pessoas de outros países, mulheres de outros países, para trazê-las e elas realizarem esse tipo de trabalho. Bom, aconteceu isso aqui no Brasil, em São Paulo, que é uma grande capital, né? São Paulo é uma grande cidade, uma metrópole brasileira, que contratou algumas, enfim, né, algumas famílias contrataram mulheres filipinas para trabalhar em seus domicílios, e aí uma série de problemas, né, decorrentes disso aconteceram, né, e, bom, esse processo judicial ocorreu. E aí eu faço um estudo de caso sobre ele, paralelamente a essa análise dos documentos da OIT, que vão demonstrar que as entidades internacionais, não só a OIT, mas várias outras, se preocupam em organizar essa distribuição do trabalho reprodutivo como se fosse um recurso, de fato, a ser distribuído, mas sem pensar minimamente numa situação de real emancipação dessas mulheres. Né? Essas investigações, esses relatórios, esse mapeamento, são feitos mapeamentos para saber que países podem ser bons fornecedores de trabalho reprodutivo, né? No caso do trabalho doméstico, que é o termo que eles utilizam mais, ou de care work, né? Do trabalho de cuidado. Que países são os que mais demandam, os que têm mais demanda, os que mais necessitam dessa forma de migração. Há todo um mapeamento, há todo um cuidado, há todo um processo de formação. As ONGs não, as instituições internacionais, elas vão aos países mais realizados aqui. Sri Lanka, por exemplo, tem uma base da OIT responsável por formar mulheres para esse tipo de trabalho. Né? Filipinas é o país que mais se destaca nesse assunto. Mas vários outros países, Indonésia também, alguns países aqui da América Latina também. Paraguai, por exemplo, é um país que tem uma grande exportação de mulheres para esse tipo de trabalho. E aí as entidades internacionais se preocupam, de fato, com essa distribuição. Na verdade, é a distribuição do trabalho de mulheres empobrecidas e racializadas de países, de regiões periféricas do mundo. E é esse trabalho que vai cuidar dos filhos, que vai garantir a manutenção material das pessoas e objetos, ou seja, o trabalho reprodutivo necessário dentro dos lares das pessoas mais ricas e com mais privilégios de classe, né, e de raça. E aí, basicamente, o trabalho gira um pouco em torno disso, Maria. Eu sei que foi uma exposição bem longa, mas foi um resumão aí do que se trata o debate do livro. Enfim, tem uma série de coisas que ficou de fora, mas a gente vai debatendo. Se tiver alguma pergunta, eu estou aberta. Assim, eu achei maravilhosa a sua exposição, assim. Inclusive, todas as perguntas que eu tinha levantado, tinha feito aqui uma série de perguntinhas, assim, caso... Aquelas perguntinhas que a gente deixa para se o público não perguntar, você, assim, já... sua fala já compreendeu, né? Tudo aquilo que eu tinha apontado e que gostaria, assim, de ouvir um pouco, né? A respeito da sua obra, assim. Mas se tiver algo, Maria, que você queira pontuar, que eu, assim, né? Reflita mais sobre, fica à vontade. Porque também foi tudo muito assim. Não, eu achei, assim, fantástico, porque também, assim, da forma como você expôs, né, assim, fica bem, assim, para todos os públicos ficou bem, né, fácil, de fácil compreensão, né, do que se trata
a sua obra. Então, assim, fantástico. Assim. E você falando, são tantos os momentos que nos tocam, né? Assim, que é algo tão real e tão presente, como você diz, é algo diário, assim, que a gente vê do nosso lado constantemente, né? E o quanto, eu fiquei pensando aqui, o quanto nós mesmas, né, mulheres, né, invisibilizamos esse trabalho, né, assim, porque nós somos criadas dentro desse sistema, né, nascemos e crescemos dentro desse sistema, então, assim, é um trabalho constante tentar, né, não invisibilizar esse trabalho, a gente continua, né, inclusive é um papo, né, assim, constante das mulheres. Esse final de semana eu estava conversando com uma irmã minha, né, pelo celular, e tratando justamente desse assunto, né, ela falando o quanto ela estava esgotada de estar na terceira jornada já de trabalho ali, e eu pensando aqui, olha que assim, nós sempre fomos de classe média, ela, uma mulher branca, né, aí você pensa, né, e uma mulher negra, né, uma mulher racializada, né, o quanto isso é mais profundo. Então, acho que, assim, a sua obra, ela é fantástica, Clarice, assim, traz uma contribuição excelente, né, para nós, mulheres, para os homens, inclusive eu estava dizendo assim, agora eu tenho uma referência bibliográfica para quando eu quiser tratar do tema, né? Então, olha aqui, Clarissa Alves Clarissa, o trabalho reprodutivo. Então, gente, brincadeiras à parte, né? Mas eu acho que pelo tempo, Clarissa, eu vou passar para os participantes, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, né? Vamos abrir aqui para o público. Eu queria falar que é um debate, né, sobre o trabalho reprodutivo, que ele perpassa toda a história da humanidade, né? Porque você vem trazendo esse conceito, né, desse trabalho reprodutivo, mas aí você consegue perceber ao longo da história, né, quando ele está junto, quando ele se separa e quais as consequências dele. Tá, só um momento. Peça a seu pai. Quais as consequências, tá vendo que é a mãe aqui, dando tempo? Então, você começa a perceber que as consequências dele nesse momento, né? Igual a gente vive. Então, você vê a luta das mulheres e a luta das mulheres, aquelas que conseguem ascender e chegar a esse patamar de um trabalho produtivo, não é basicamente a mulher que vem da periferia. Então, é a mulher da classe abastada que ela vai sair, mas ela precisa de alguém que cuide ali. E aí ela precisa de contratar essa pessoa para esse trabalho que, né, embora ela também faça, né, porque a gente sabe que nós estamos aqui, mas a gente trabalha dentro de uma instituição, a gente trabalha, muitas de nós produzindo algo além do conhecimento, mas a gente também tem que fazer todo esse trabalho dentro da nossa casa, né? E não há vamos dizer assim, uma compreensão do que seja esse trabalho da gente, porque toda a vida foi naturalizado de que a gente faz isso e isso é trabalho de mulher. Então, precisa, como você falou, de um compartilhamento desse trabalho, né? Desse trabalho reprodutivo que a gente não tem. Então, a gente, mesmo sendo mulheres esclarecidas, seja lá como queira colocar, mas a gente continua reproduzindo esse mesmo tipo de trabalho, embora a gente fala, a gente não é ouvida, né? Então, a gente continua a fazer o trabalho reprodutivo, o trabalho produtivo, e isso vai se perpetuando. E aí, quando você observa na atualidade toda essa discussão, que eu venho observando muito uma discussão sobre, né, globalização e globalismo, né, que juntam tudo que seria bom dentro da globalização e coloca no globalismo e diz que é ruim o globalismo, enquanto que a globalização, que é a parte econômica, é o bom da história. Então, como é que fica, né, essa produção, esse trabalho dentro desse globalismo? Que fica mais ainda, você percebe uma precarização,
Porque, embora tenha essas organizações tentando estruturar, mas assim, o direito dessas mulheres, onde é que fica, né? Então, era mais para falar nesse sentido, né? Que eu consegui, né? Vir com você desde lá, olhar o momento do capitalismo ali na Revolução Industrial, separou, e de lá para cá a gente só tem, né? Acumulado tarefas e nada de compartilhamento dessas tarefas. Posso falar, Maria? Tu deixa? Pode sim, claro. Muito importante, Kiara, muito massa a sua fala. É mesmo nesse sentido, assim, especialmente agora que a gente está vendo se consolidar, né, novamente, cada vez mais forte, esse projeto político e econômico que é o neoliberalismo. Né? Então, nesse contexto, esse tipo de trabalho, ele acaba ganhando aquele mesmo status de, por exemplo, é um trabalho precarizado, né, e aí a proliferação de trabalhos precarizados é uma constante no capitalismo, atualmente, mediado especialmente por aplicativos, por internet, enfim, tem sido muito maior, e aí a gente vê a galera entregando, por exemplo, entregadores, Uber, enfim, iFood, enfim, tudo isso, trabalho absolutamente precarizado, essa ideia de que essas pessoas são empreendedoras de si mesmas, né, é um debate muito importante hoje, está também muito em voga, né, de como o subproletariado precarizado não se entende como trabalhador, né? Não se entende como agente político inserido aí na categoria de trabalhador, trabalhadora. Não se identifica com as reivindicações dos grupos de trabalhadores e trabalhadoras, porque nem sequer comungam de uma participação aí nos direitos trabalhistas, né? São categorias que nem sequer possuem direito nenhum. E aí, as trabalhadoras, enfim, trabalhadoras domésticas, cuidadoras, diaristas especialmente, né, as diaristas que são consideradas, enfim, não são formalizadas em geral, né, é um trabalho considerado autônomo ou eventual, enfim, para fins de categorização, mas não são trabalhadoras no sentido de empregadas, né, existem as empregadas domésticas que cada vez mais, depois que foi aprovada uma lei, depois da aprovação da lei do trabalho doméstico aqui no Brasil, em 2013, a gente vai ter uma mudança completa. Quer dizer, a lei foi em 2015, a PEC das domésticas foi aprovada em 2013, e aí a gente vai ver a redução da empregabilidade, né, das trabalhadoras domésticas. Cada vez menos se contrata empregada doméstica. A gente agora contrata, enfim, as famílias, né, que possuem condições, contratam mais diaristas. E aí o trabalho da diarista é um trabalho que se mantém na ordem da precariedade, no sentido de não ter a garantia de direitos, né? E essa trabalhadora diarista, ela também, nessa ordem neoliberal, ela vai se entender como empreendedora de si mesma. Essas mulheres, por exemplo, que migram aí em vários lugares do mundo, de vários países subdesenvolvidos, elas se deparam com essa situação. Eu estou crescendo na vida, estou empreendendo, eu sou empreendedora de mim mesma, né? Estou aqui dentro desse mundo que tudo me permite, tudo é possível, somos livres, né? Absolutamente livres, só que não há liberdade nenhuma, na verdade, livres para empreender, né? E aí essa lógica, ela chega também às trabalhadoras do trabalho reprodutivo, né? De maneira muito forte. E você trouxe muito bem isso, né? Esse é um debate muito importante. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Só uma coisa que eu me lembrei agora, que também é importante nesse debate sobre neoliberalismo, né? E essa expansão do projeto neoliberal, enfim, dentro desse momento do capitalismo, aqui no Brasil especialmente. A gente vê que cada vez mais que a gente vive no chamado estado de bem-estar social, né, a gente vai ter aí alguns direitos e algumas garantias fornecidas pelo Estado, e aí algumas autoras vão dizer, né, a Carole Pattman vai dizer, são as mulheres normalmente que trabalham aí como assistentes sociais, por exemplo, que vão ser elas que vão trabalhar como
fornecedoras, digamos assim, desse trabalho assistencialista no Estado, né? Mas na medida em que a gente tem a queda do Estado de Bem-Estar Social e dessas garantias estatais, enfim, que também estão inseridas no contexto do capitalismo, mas que, de certa forma, digamos que liberam um pouco as mulheres de alguns encargos. Então, por exemplo, quanto mais creche a gente tem, mais a gente tem um direito garantido às mulheres de não ter que se preocupar com o cuidado das mulheres, com o cuidado das crianças, enfim, né? Elas podem trabalhar e deixar as crianças nas creches, enfim, é o Estado fornecendo possibilidade das mulheres trabalharem para o mercado, né? E aí, nesse contexto neoliberal, a gente vê cada vez mais a sobrecarga, né, das mulheres nesse sentido. Então, em vários aspectos, a creche é um exemplo, mas em vários aspectos, o neoliberalismo avança sobrecarregando as mulheres também, porque não existem mais direitos garantidos pelo Estado, né? No Brasil, essa é a tônica, né? A gente está nessa tônica agora, e cada vez mais avanço neoliberal e cada vez menos garantir esses direitos sociais mínimos e sobrecarga, né, consequente das mulheres. É tanto que na pandemia a gente tem números drásticos aí da sobrecarga das mulheres, né? Clarissa, tem duas perguntas aqui para você. Uma do professor Hélio, né? Ele pergunta para você qual a principal ou principais referências feministas marxistas que você considera que baliza sua obra. Bom, como eu falei... Desculpa, ele ainda concluiu aqui. Qual a ideia-força que você utilizou dessa ou desses autores para a sua linha de pensamento, ou dessas autoras? Estava falando sem o microfone. Então, Hélio, como eu estava dizendo no início, dentro do feminismo, né, a gente tem várias correntes. Existem autoras que se consideram feministas marxistas, que se intitulam assim, mas a vertente teórica que eu me aproximei mais foi a do feminismo materialista, que tem relação, obviamente, com a obra de Marx, porque elas, enfim, avançam sobre o estudo do materialismo histórico dialético, né? Elas se apropriam do método, na verdade, né? A ideia delas é se apropriar do método marxiano para tentar fazer um debate sobre o feminismo. Mas elas fazem esse debate, digamos que com muitas críticas, né, à teoria marxista em geral, né, tanto aos estudos de Marx como de seus seguidores, estudiosos, seguidores, enfim, mas que, de certa forma, vão esquecer ou omitir um pouco essas lutas das mulheres, né, especialmente no campo do mundo do trabalho. E aí, bom, algumas autoras que eu utilizo fortemente aqui, que são dessa corrente feminista materialista, que se consideram também marxistas, mas não se consideram feministas marxistas, e sim feministas materialistas. Bom, aqui eu talvez possa indicar como sendo a que mais me impressiona, assim, ela é uma feminista atual, né, da atualidade, ela é nossa contemporânea, é a Julis Fauquet. Deixa eu escrever aqui. Julis Fauquet. Ela é francesa também, né? A maioria dessas autoras do feminismo materialista foi uma corrente francesa. É uma das críticas que podem ser feitas a esse trabalho, porque eu trago tanto o debate do feminismo decolonial, mas eu parti desse... Né, alguns conceitos que eu utilizei são do feminismo materialista francófono, né? Considerado de língua francesa. Mas, enfim, eu mesma critico, né? A pessoa devia estar aqui fazendo só a propaganda, mas é importante, né? Enfim. Bom, a Julis Fauquet é uma delas, mas tem várias, né? Várias clássicas. Aí eu posso nomear uma que, inclusive, fez um debate importante com relação a Marx, é a Christine Delphi. Ela é uma das primeiras a propor esse debate, essa terminologia feminismo materialista, é ela que vai propor esse estudo, essa apropriação para o feminismo do materialismo histórico dialético, né, a utilização do método, o emprego do método dentro do estudo
feminista, né, dos estudos feministas em geral, então a Christine Delphi. Também, uma das que eu acho muito importantes é a Colette Guillaumin. Eu não sei se é Guillaumin ou Guillaumin, acho que é o Guillaumin no francês, mas eu não sei muito pronunciar. Eu posso, se quiser, eu posso digitar aqui também. Guillaumin. A Delphi. São alguns nomes importantes dessa corrente. Teve uma outra pergunta também de Hélio. Perdi. Não, ele continuou a mesma pergunta, né? Qual era a ideia, a força que você utilizou dessa autora para a sua linha de pensamento? Como assim, Hélio? No sentido dessas autoras que eu mencionei? Você já considera respondido, é isso? Oi, Clarissa, deixa eu... Sim, era isso. Mas aí na fala das autoras tu já foi colocando, né? Até essas distinções do feminismo materialista, né? Marxista, e já tô com mais do que contemplado. Nossa, valeu. Clarissa, a outra pergunta é de Antônio. Ele gostaria de ouvir um pouco mais sobre o caráter apaziguador da categoria de gênero, se puder ilustrar, em oposição às relações sociais de sexo. Eu acho que essa é a parte mais polêmica, assim, da tese, sabia? Porque é meio a Lucy Crazy você tentar problematizar essa categoria gênero, que é tão importante, né? Uma coisa que eu esqueci de falar quando eu falei sobre isso foi que a categoria gênero, ela não deixa de ser importante, ela continua sendo importante. Na verdade, eu ainda utilizo ela em vários outros momentos, enfim, pesquisas também. Mas, para esse trabalho, né, eu achei que sobre relações sociais de sexo teria um potencial maior, digamos assim, problematizador mesmo, né, no sentido de considerar esse antagonismo do que as autoras vão chamar antagonismo de classes de sexo. Né? E aí, bom, o gênero teria esse caráter apaziguador porque ele acaba sendo muito mais fácil de ser debatido dentro dos espaços coletivos, tanto dos espaços acadêmicos, como dos espaços institucionais, quanto das políticas públicas. Como eu mencionei, né, essas entidades, por exemplo, a OIT, que, enfim, é uma entidade, né, internacional, supranacional, que eu pesquiso aqui, especialmente, tem uma densa pesquisa sobre os relatórios da OIT sobre essas questões que envolvem trabalho reprodutivo, trabalho de cuidado, trabalho doméstico e migrações de mulheres, né? E essas organizações internacionais, elas utilizam a categoria gênero. Na verdade, todo mundo, basicamente, utiliza a categoria gênero, né? É um debate que chegou em todo canto, digamos assim. Mas essas entidades, né, as instituições, em geral, usam fortemente a categoria gênero. E a categoria gênero, ela é importante porque ela causa uma simpatia, né? As pessoas são simpáticas a essa causa em qualquer espaço. Então, isso não é necessariamente ruim, tá? Não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom, porque isso agrega para a nossa causa. Mas quando a gente vai fazer um debate, né, um debate filosófico, um debate de conflito de ideias, eu acho que a problematização, o conflito propriamente, né, se explicitado, ele acaba sendo mais útil. E aí, como eu estava falando do exemplo da OIT, a OIT tem uma série de relatórios sobre a migração de mulheres de países periféricos, né, para trabalhar como cuidadoras e empregadas domésticas, enfim, e tem uma série, como, obviamente, as mulheres, né, são massivamente o grupo social que mais migra para esse tipo de trabalho, né, enfim, é um número elevadíssimo, cerca de 90% de mulheres, né, são as que migram para se localizar nesse tipo de trabalho.
existem várias políticas da OIT voltadas especialmente para mulheres. Então, existem políticas, existem projetos, existem grupos de trabalho, existem editais lançados, existem uma série de relatórios sobre projetos realizados com mulheres, especialmente, ou seja, projetos voltados para a área de gênero, né, voltados, por exemplo, para formar mulheres para trabalharem, né, para migrar, enfim, para se apropriarem, né, enfim, se tornarem formadas, digamos assim, dessas áreas do cuidado e do trabalho doméstico, para posteriormente migrarem e suprirem essas demandas, né, que existem nessa área. Então, são políticas de gênero, né, ou seja, de gênero, considerando a categoria gênero, mas que não se voltam propriamente para a emancipação concreta dessas mulheres. Na verdade, são políticas que levam o nome de políticas de gênero, políticas de fomento, né, a igualdade de gênero, que é absolutamente complicado, né? Você cria uma política de igualdade de gênero que serve para garantir que mulheres subalternas, empobrecidas, racializadas façam o trabalho, quer dizer, limpem a sujeira do mundo desenvolvido. Em últimos termos, é isso. Eu estou mantendo aqui as coisas tal qual estão e tal qual internacionalmente se deseja que estejam, com as políticas de gênero. As políticas de gênero, elas servem para respaldar esse tipo de ação, né? Elas servem para outras coisas também, absolutamente importantes, na maioria dos trabalhos feministas, enfim, são muito relevantes, políticas públicas de fato emancipatórias, enfim, que levam o nome de políticas de gênero, mas existe essa possibilidade de que os gêneros ganhem esse ar de neutralidade que vem a servir ao capital e ao patriarcado e ao racismo, enfim. Mas, por outro lado, é interessante observar também que o gênero, ele tem uma... E vejam, quando você diz que sei lá, Zuila pesquisa gênero, Clarissa pesquisa gênero, Kiara pesquisa gênero, massa, interessante, é uma coisa importante demais, é uma luta importante. E aí, você meio que pode... como é que eu posso dizer isso? Isso não é estranho, né? As mulheres não são consideradas feministas agressivas. É tanto que o gênero, ele serve um pouco de eufemismo para feminismo. Não sei se vocês já repararam nisso. O gênero, ele serve para deixar as feministas menos agressivas. O gênero, ele serve para que o feminismo seja mais aceito, né? Uma categoria apaziguadora nesse sentido. E o gênero serve também para garantir que homens ingressem nesse debate e produzam também. Existe a resistência de alguns homens se denominarem feministas, ou até de algumas mulheres aceitarem que homens se denominem feministas. E, enfim, essa categoria não, né, mas esse conceito de relações sociais de sexo, ele acaba sendo mais conflituoso. Ele denomina que mulheres são sujeito político, atuantes, enfim, né, as mulheres devem ser protagonistas. Tem até um debate aí que uma autora chamada Monique Wittig traz, que é a da emancipação a partir do feminismo lésbico, né, que, enfim, a heterossexualidade opressora faz com que a gente se sujeite ao patriarcado muito mais do que se fôssemos todas lésbicas, né? Tem esse debate aí, que é um debate bem polêmico, enfim, mas enfim, é um conceito mais conflituoso. Ele enaltece os conflitos ao invés de enaltecer a neutralidade. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é uma pergunta polêmica. Clarissa, Tiago tem uma pergunta e depois Narciso, aí a gente fecha com essas duas perguntas, tá certo? Por causa do horário. Se não fosse o horário, a gente continuaria ali escutando, que a gente está aqui aprendendo muito. Tiago, pode fazer tua pergunta. Boa noite a todos e todas. Clarissa, eu tinha uma desconfiança a respeito dessa noção de gênero, conceito, chamemos como acharmos melhor, que essa noção, esse conceito, mas isso era só uma desconfiança mesmo do alto da minha ignorância sobre o tema, assim, coisas que eu não tenho a profundidade que você tem, e queria ouvir você.
de que esse conceito tornou-se suficientemente elástico para que a Globo se aproprie dele e nada mais indutor de uma produção estética que reforça todos esses estereótipos que você narra no seu livro, né? As empregadas domésticas que historicamente foram retratadas na novela da Globo são exatamente essas que você descreve como mulheres empobrecidas, racializadas, e que esses estereótipos todos foram perpetuados. Então, é um conceito que foi... Não sei se ele nasce elástico na sua concepção teórica, ou se ele foi sendo dotado dessa elasticidade por essas apropriações toscas tão características do nosso tempo. E eu traço muito um paralelo, isso, com a luta antirracista, né? Porque é o seguinte, para mim não há nada mais racista do ponto de vista de política econômica no país hoje do que o teto de gastos. Porque é principalmente o pobre negro da periferia que é penalizado pelo deslocamento dos recursos brasileiros para o pagamento de juros e amortizações de dívida e, na ponta, fica escasso para quem mais precisa, que é essa galera. No entanto, você vê os jornais principais da mídia com muito mais espaço para jornalistas negros do que existia há algum tempo. Aliás, o fenômeno George Floyd e as reações duras da população negra americana acabaram dando uma inflexão, desde o meu ponto de vista. Mas você não vê nenhum deles. A despeito do espaço que conquistaram justamente, eu não via em nenhum deles chegar lá e dizer textualmente que o teto de gastos é racista e que a Globo, que editorialmente defendeu o teto de gastos, defende, portanto, uma política racista. Então, talvez a problemática, e aí eu queria que você me respondesse se é nesse sentido ou não, a problemática que você coloca de discutir profundamente esse tema, porque eu entendo que é mexer no vespeiro mesmo, mas não estamos aqui para isso, né? Para balançar a caixa de Aripuá, como eu já falei uma vez. Se você pensa que a saída para esse xadrez teórico aí seja essa saída de método, que eu acho muito interessante, né? De ir ao materialismo e de pensar tudo isso no contexto da sociabilidade do capital, porque a gente não perde de vista todas essas estruturas do capital que são indutoras dessas assimetrias que se processam nas mais diversas dimensões da vida humana. Então, a pergunta que eu faço mais no plano teórico é essa: o materialismo, com as críticas devidas àquele que formulou inicialmente e tal, foi a saída teórica encontrada para você conseguir articular isso tudo, pelo que eu entendi. É isso? Entendi errado? Desdobre isso aí, por favor. Massa, Tiago, valeu. É isso, é isso. Tanto que, teoricamente, eu não queria embasar, eu não queria trazer foi até um conflito interno meu, assim, eu não queria trazer as feministas materialistas francófonas como sendo o principal arcabouço teórico no campo feminista, embora eu também traga as feministas decoloniais e as feministas negras, e feministas mestiças também. Existem feministas mestiças, né, que reivindicam esse lugar. Na verdade, é um não lugar, porque ninguém está nem aí para as mestiças, né? As negras problematizam aqui, as decoloniais ali, enfim, existe essa categoria de feminismo. Mas eu não queria ter dado esse espaço importante. No primeiro capítulo do livro, eu pego muitos conceitos das materialistas francófonas, e eu não queria fazer isso, eu queria focar nas feministas decoloniais. Mas elas me deram, as francófonas, né, as materialistas, me deram essa saída metodológica que foi muito importante, né? Principalmente na hora de conectar as estruturas, né? A partir daí, assim, meu olhar para o mundo muda um pouco, porque eu passo a observar as coisas por aí. Então, conectar, por exemplo, as relações sociais de sexo com as relações sociais de raça e classe é o que permite essa teoria. Essa teoria permite fazer isso. E aí isso é muito relevante. E aí entendê-las como consubstanciadas no sentido de que raça
sexo e classe se misturam e uma coisa não pode ser entendida sem a outra. Isso é muito importante nessa teoria. Então, é um ganho teórico, metodológico muito grande que elas traziam. E aí, enfim, o debate do gênero é como você disse, você trouxe um outro aspecto que muita gente, enfim, muitas dessas autoras criticam acerca do gênero, que é esse caráter polissêmico. Qual é o sentido de fato do gênero? Ora eu utilizo isso para respaldar uma política pública, ora eu utilizo isso para debater sexualidade, ora eu utilizo essa palavra para colocar ali para encher um formulário, aí tem gênero, masculino e feminino. São as duas possibilidades, né? É bem binário, né? Enfim, ora eu limito o gênero, enfim. Ora eu utilizo na Rede Globo para dizer que nós temos aqui políticas de gênero, prestigiamos os direitos das mulheres. Por outro lado, eu continuo prestigiando o direito das mulheres, mas de maneira bem limitada e somente naquilo. Somente dentro daquilo que satisfaz os interesses do capital. Que mantém o patriarcado onde está, que mantém o capitalismo onde está, que mantém o racismo onde está. E aí, o gênero, em muitos aspectos, o gênero, algumas autoras utilizam o gênero de modo absolutamente acrítico ao capitalismo. E aí isso é problemático, absolutamente acrítico, por exemplo, a ideia de patriarcado ou a ideia de racismo. Então, não há como desconectar esse debate. Mas o gênero, ele é muito utilizado, ele consegue, né, ele é tipo um coringa, né, que consegue ser utilizado, empregado em debates variados, absolutamente variados. Então, algumas feministas, especialmente a Safiotti, que é uma brasileira muito conhecida, que quem já estudou gênero, estuda, sem dúvida, conhece a Safiotti, ela vai dizer que o gênero é uma categoria importante, né, não deve deixar de ser utilizada, a gente tem muitos ganhos e avanços com ela, né, é uma categoria importante. Mas ela deve ser sempre utilizada atrelada ao conceito de patriarcado, que traz um aprofundamento, né, histórico, político e, enfim, de contrapontos, de conflito social muito maior do que o gênero. Não sei se era isso, Tiago, mas acho que a saída teórica foi uma saída metodológica, de fato, para conseguir fazer esse debate e amarrar direitinho, de maneira uma crítica mais aprofundada, essa foi uma saída teórica, realmente, né, metodológica. Tiago, acho que tu está tentando falar, mas a gente não está conseguindo escutar aqui, não é? Não sei se vocês estão escutando, eu não escuto. Não. Ah, eu acho que ele estava digitando. Ele agora disse que tem um subsídio incrível. Antônio falou também que você respondeu sim, né, na pergunta anterior ao que ele tinha questionado, e ele está satisfeito com a resposta. E para terminarmos, né, Narciso Genuíno pergunta o que você acha da oposição referente ao trabalho entre o masculino e feminino, que é confirmado e legitimado pela própria prática e hábitos. Pela própria prática e hábitos, né? Não tinha ouvido a última palavra. Bom, Narciso, difícil responder a tua pergunta, viu? Em que sentido, assim, no sentido... Enfim, acho que você está se referindo justamente a esse debate da divisão sexual do trabalho, né? Em relação a trabalhos que são considerados masculinos e que são muito mais exercidos por homens, trabalhos considerados femininos que são muito mais, né, requeridos de mulheres, digamos assim. Isso se manifesta amplamente, assim. A gente vê isso no âmbito do trabalho reprodutivo, porque esse trabalho recai sobre mulheres fortemente, absolutamente. E aí é interessante perceber que a responsabilização pelo trabalho doméstico, né, e como você mencionou, e de cuidado, esse trabalho, olha, estou vendo o Tito aqui também. Eu já ia mencionar, mas só porque o tempo está corrido, eu não toquei nessa fofura, mas estamos vendo aqui a milésima jornada da mãe, né? Mas é isso, gente. O debate sobre
essa divisão sexual do trabalho é importante, porque esse trabalho doméstico e reprodutivo, ele sobrecarrega as mulheres de tal forma que, historicamente, as mulheres, e aí ressalto, né, é importante aqui o recorte de raça, né, e de classe, né, as mulheres brancas de classe média, e que tiveram aí a primeira voz do feminismo, os feminismos a ecoarem, e foram dessas mulheres, elas reclamavam de estar em casa, sem encontrar espaço no mercado de trabalho, responsabilizadas apenas pelo trabalho doméstico e pelo cuidado dos filhos, sem conseguir entrar no mercado de trabalho externo, etc, etc. E aí, a ressalva de que eu estou falando de mulheres brancas e com privilégio de classe, porque, historicamente, a gente pega um dos livros clássicos, um dos primeiros livros clássicos conhecidos do feminismo, que é a Mística Feminista, né, da Betty Friedan, que é uma norte-americana, que foi uma das primeiras a divulgarem essas ideias feministas lá nos anos 70, enfim. Ela é uma feminista branca, né, uma mulher com privilégio de classe, que não trabalhava no mundo externo. Mas se a gente vai olhar para todos os escritos de mulheres negras e mulheres proletárias, elas estão ali na labuta historicamente desde sempre. Então, desde que o mundo é mundo, as mulheres sem privilégio de classe e raça estão na labuta, né? Quer dizer, especialmente de classe, e depois, né, com o surgimento dessa divisória, da utilização da raça como um marcador histórico, né, para classificar a humanidade, as mulheres racializadas também. É tanto que, se você pega a literatura das feministas negras, elas vão dizer, poxa, eu estou trabalhando a vida inteira, a Angela Davis vai dizer, o que mais pode, a categoria que serve, se você quer entender as mulheres negras, você tem que entendê-las a partir do trabalho, que é isso que nos define, é isso que define as mulheres negras. A Sueli Carneiro, que é uma importante referência brasileira, ela vai dizer, nós nunca fomos consideradas frágeis e dóceis, como são as feministas, como foram, né, como reclamavam as feministas brancas. Nós sempre fomos consideradas braçais, bestializadas, sexualizadas, trabalhadoras que trabalham igualmente aos homens, né, no mesmo patamar de força, digamos assim. E aí as feministas negras vão trazer esse debate de que, por exemplo, na época da escravidão, eram traficadas mulheres e homens para trabalhar aqui no Brasil, né, nas plantações, enfim, e as mulheres trabalhavam absolutamente com a mesma carga de trabalho que os homens. Não havia distinção. Existiam algumas distinções em termos de o trabalho da mucama, enfim, a mulher que trabalha dentro da casa. Mas as que trabalhavam na lavoura, elas trabalhavam absolutamente o mesmo tempo que os homens. Não se fazia distinção de, ai, mulher, você é mais frágil, você não vai trabalhar na lavoura. Não, de forma nenhuma. Né? E aí vem também esse debate sobre o sexo, né? Que o gênero não problematiza tanto porque considera o sexo uma categoria biológica, né? Natural, né? Que vai diferenciar homens e mulheres. As mulheres seriam, enfim, naturalmente mais frágeis que os homens, mas na verdade não. Se você pega uma mulher que se exercita e tem uma musculatura tal, você vai ver que ela pode ser muito mais forte do que um homem. Então, o próprio corpo, né, é uma construção social muito forte. E, bom, não sei se era isso, mas o trabalho, a responsabilidade pelo trabalho doméstico, pelo trabalho de cuidado, acaba impedindo que as mulheres adentrem no mercado capitalista, né, na produção, nos mesmos termos que os homens. Então, nós, mulheres, estamos muito mais situadas em trabalhos precarizados, em trabalhos de meio período, né, os part-time, aquele trabalho, você trabalha 4 horas por dia, ou 6 horas por dia, porque você tem que dedicar o resto ao cuidado dos filhos ou da casa, enfim. Nós adentramos, não só somos responsabilizadas na esfera doméstica, mas na esfera pública, a gente não adentra no mundo do trabalho, a gente não é explorada pelo capital produtivo, né, no mundo produtivo, no trabalho produtivo, da mesma forma que os homens. Né? É uma exploração diferente, porque ela envolve, e aí é um conceito que eu usei aí do feminismo materialista, também é a ideia de apropriação. Né? Mas, enfim, em outro momento a gente discute melhor esse conceito. Não sei se era isso, mas... Excelente, Clarissa.
Muito obrigada por esse momento maravilhoso. Narciso está falando aqui que sim, excelente. Você é realmente fantástica, né? A gente teve aqui uma super aula e tudo. Foi, assim, muito bom estar aqui com você. Assim, a gente, infelizmente, temos que encerrar esse momento de aprendizado, assim, mas, assim, quero contar com vocês, queremos contar com você para outros momentos, né? Assim, de construção mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu espero que você, assim, esteja realmente curtindo aí esse momento, como a gente disse no início, né, de lançamento desse livro, assim, é algo grandioso, né, isso que você conquistou e que você traz para a gente, né, também, né. E aí, gente, eu só tenho a agradecer a você, tá, por ter aceito o nosso convite de estar aqui, tá, até uma hora dessa, né, também aqui feliz, falando do seu trabalho. Queria agradecer também a todos que estão aqui conosco, né. E como a gente falou nas divulgações, a gente vai fazer um sorteio, tá? Do livro de Clarissa. Tito está aqui dando os parabéns e aprendendo, né? Com Titia Clarissa também. Ele estava até agora ali pulando do braço de ele falando aqui, eu lendo ao mesmo tempo, do braço de Erickson para o braço de Marcos, aí agora ele queria a mãe. Então... a gente, sim, como a gente falou, a gente vai fazer o sorteio, né? Quem se inscreveu no formulário de um dos livros, e a gente vê uma forma de fazer a entrega do livro, tá? Para quem não foi sorteado, vocês também podem, né, adquirir o livro de Clarissa. Eu coloquei agora há pouco o link, vou colocar novamente. Eita, gente, toma, Marcos. Vai andar. Vou colocar aqui novamente, ele está sendo vendido na editora Livramento, quem quiser, Letramento, quem quiser comprar, está aqui o link, tá? Na Amazon eu vi que já está indisponível, já foram vendidos, né, Clarissa? Não sei se... eu vi agorinha também. Que bom, né? E tem também exemplares que estão com a própria Clarissa, né? Quem quiser, é só entrar em contato com ela e... a organizar, agendar uma forma de pegar ou de que possa enviar, né, Clarissa? Enfim, bobou no primeiro dia, né? Enfim, estou muito feliz, né, assim, de participar desse momento, né, de Clarissa, que vai ser aí conhecida internacionalmente com essa obra. Então, vou fazer o sorteio. Divagações. Eu vou fazer aqui o sorteio, olha, gente, vou só explicar a metodologia, né? A gente lançou esse formulário, vocês responderam, e aí gerou um número foram 9 pessoas que se inscreveram de 1 a 9. Aí eu tenho aqui um aplicativozinho que sorteia. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Tem até um ovinho, uma bolinha, acho que a luz não deixa ver. É porque acho que tu tá com aquele negócio de atrás, desfocar. Ah, é verdade, peraí. Pronto, vamos ver se agora... Ah, menino, vocês são sabidas demais, gente. Então tá aqui, 1 a 9, eu vou clicar aqui, sortear. O número que cair, certo, é a pessoa que vai receber o livro. Aí, sorteando... Número 6. O número 6 vou fazer o... deixa eu mostrar aqui, né? Para todo mundo ver a tela, quem é que está na 6ª posição ali. Né? A 6ª posição do formulário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É Elisama Moraes que vai receber o livro. Arrasou! Elisama, parabéns, Elisama, por receber o livro. A gente vai entrar em contato contigo no privado e você encaminhou o endereço, a gente te encaminha, tá bom? Mas você gosta, Elisama. Então, Clarissa, muito, muito obrigada por esse momento. Eu agradeço a todos, a gente vai se despedir. Eu vou passar a palavra rapidinho para Clarissa se despedir, tá? E é isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Beijos.
Minha gente, muito, muito obrigada pelo espaço, assim, estou realmente honrada. Eu queria dizer que esse projeto da CM de Princesa é muito importante, muito massa, assim. Estou ansiando aí pelos outros debates, né? Quero participar, embora não seja mais servidora de Princesa, mas a ideia é muito boa. Vamos, né, direção geral, vamos pensar aí vamos nos espelhar em Princesa com essas grandes ideias. Queria agradecer muito, enormemente, a chance de compartilhar o livro com vocês, de fazer um lançamento, coisa tão chique. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada pela força, né? Agradeço muito, muito a força de vocês. E é isso, obrigada. Obrigada a quem ficou até agora também. Valeu. Gente, antes de sair, eu vou fazer um print aqui, quem ainda não ligou sua câmerazinha, se quiser ligar, né, para a gente tirar uma fotinha aqui com todo mundo. Pronto. Tomara que tenha saído bonito. Olha a Cloísa de Jesus, como é linda. Gostou? Já mesmo. Presença. Eita, era para eu ter colocado a minha, gente. Então, gente, obrigada a todos e todas, e até o nosso próximo encontro. Zuíla, foi um prazer também lhe rever, foi um prazer rever todos e conhecer vocês. Beijos, obrigada, Clarissa. Valeu, gente, obrigadão. Parabéns, gente, parabéns. Valeu.